pão vivo que desceu do céu, que está lá em 2 Reis, capítulo 3. Segundo Reis, capítulo 3. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 9 em diante. Amém? Todos acharam? Segundo Reis 3, 9. Diz assim a palavra do Senhor. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isso será pouco aos olhos do Senhor, pois também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluias. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, querido. Eleve o seu pensamento até a sala do trono. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e pedimos ao Senhor perdão por nossas falhas, Pai. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Meu Deus, sabemos que sem Ti nada somos. Nós reconhecemos que Tu és tudo em nós, Tu és tudo para nós. Meu Deus, envia os Teus santos anjos neste lugar, repreendendo todo o mal, todo levante do inimigo. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tira, Deus, todo pensamento que não é do Senhor, que não Te agrada. Que possamos mergulhar, meu Deus, no rio do Senhor. Rio de águas vivas. Porque existem águas mais profundas. Nós não queremos as águas apenas superficiais. Nós não queremos apenas molhar os nossos pés. Mas nós queremos andar, meu Deus, no mar do Teu Santo Espírito, Deus. E poder, meu Deus, usufruir da Tua honra, da Tua glória, do Teu poder, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas.
Fica conosco, Deus. Fala ao mais íntimo de cada coração. No nome santo de Jesus, diga amém. Amém. Pode se sentar, amado. Deus tem uma palavra especial para a sua vida nessa noite, amém? Amém. É muito importante você navegar. Quando a gente fala assim, navegar, mergulhar, é para você ficar compenetrado na palavra. Porque quando você fica compenetrado na palavra, você consegue extrair riqueza. Você consegue extrair riquezas eternas, onde a traça e a ferrugem não corroem. E o intuito de nós estarmos aqui é exatamente para que você possa, ir na mina. Não é à toa que esse ministério é Ministério Internacional Nova Aliança, é uma mina de riquezas eternas. Amém, Jesus. Então, nessa noite, o que eu tenho para oferecer para os amados irmãos é aquilo que Deus tem nos dado, que é a sua palavra. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. O rio de Deus passa por aqui, querido. E se você crê, meu querido, a sua alma vai ser curada. Não, eu vou repetir. Se você crê, sua vida vai ser transformada. Sua vida vai ser curada. Eu libero uma palavra de vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. A Bíblia nos conta uma história que existiam 3 reis. Quantos reis? 3. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Esses 3 reis, eles foram ameaçados pelos moabitas. Porque quando o rei Acabe faleceu, então as alianças que o rei Acabe tinha foram quebradas. Então o rei dos moabitas, ele começa a querer invadir Israel, entendeu? Não respeitando a aliança que tinha outrora. Enfim, para resumir a história, o único que era crente era Josafá, que era o rei de Judá. O rei de Judá, então, ele se reúne com 2 reis que não são crentes, o rei de Israel e o rei de Edom. Então ali nós temos uma aliança complicada, porque quando você se reúne com gente que não é crente, meu irmão, você vai ter complicação na sua vida. Mas o que vai fazer a diferença é quem você vai dar ouvido. Porque se Josafá tivesse dado ouvido ao rei de Israel, possivelmente o exército de Israel teria perdido aquela batalha. Então nós vamos mergulhar aqui e extrair de Deus o que nós podemos aprender com esses ensinamentos aqui da palavra. A Bíblia diz que ele partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então eles pegaram aqueles 3 exércitos e foram 7 dias, em outra tradução diz que foram 7 dias para dentro do deserto. E acabou a água. Irmão, porque quando você começa a andar fora do propósito, você vai acabar entrando num deserto que, se o Senhor não intervir, você vai passar necessidade. Mas que necessidade? A necessidade de água do Espírito de Deus. Por isso que, quando o crente Josafá diz assim, tem algum profeta? Por quê? Porque não só faltava água da terra, mas faltava água do Espírito, irmão. Sem direção, o crente perece. Sem direção de Deus, você vai perecer. A gente não pode andar simplesmente pela circunstância da vida. A gente anda por propósito. A gente não anda por necessidade, nem pelas circunstâncias da vida. A gente seguia por propósito. E ali nós vemos 3 reis seguindo para dentro do deserto com as próprias pernas. E agora a água acabou. Mas para honra e glória de Jesus, ali estava um servo de Deus. Porque olha só, então disse o rei de Israel, olha só o que o rei de Israel, que não era crente, diz assim, que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos do moabitas. Olha só que decreto. O rei de Israel era o reino de Samaria, onde que eles não adoravam a Deus de verdade. Eles tinham vários outros deuses. Então, ele começa a dizer que Deus havia levado eles para aquele deserto para morrer. Sabe, querido, quem foi que levou eles para o deserto? Não foram as próprias pernas dele? Tem deserto que não foi Deus que levou você, não, filho.
Tem deserto que é você com as suas próprias pernas que vai. E aí aquele que não é crente diz assim, tá vendo? Deus te trouxe aqui para você morrer também. Não é assim, amado. Porque quando a gente vai para o deserto, quando Deus manda, é diferente. A nuvem vai atrás. A coluna de fogo está lá. A rocha da água. E quando você tem vontade de comer carne, ele manda uma nuvem de codornizes. Neemias capítulo 9, 40 anos as suas vestes não envelheceram. 40 anos seus pés não incharam, as suas sandálias cresceram junto com eles. E eles viram sinais tremendos. Porque quando Deus nos leva para o deserto, irmão, Ele já manda provisão. O maná descia todos os dias. Diga, todos os dias. O maná virá sobre a minha vida. Porque eu ando em propósito. Eu não ando pela circunstância. Mas eu ando por propósito. Diga glória a Deus. Creia nisso. Aqueles reis, eles estavam sendo ameaçados. Mas não era para eles andar para o deserto, eles eram para consultar o Senhor. Quando você não consulta o Senhor, você começa a andar, a água vai faltar. Que água é essa? Não só a água física, mas a água do Espírito. Só que, e continua, e disse Josafá, quando o rei de Israel fala assim, nós vamos morrer, aí o crente se lembra que tem Deus. Meu Deus, não tem um profeta aqui? Aí o texto, versículo 11. Disse Josafá, Josafá é o crente. Não há aqui algum profeta do Senhor? Para que consultemos ao Senhor. Consultou tarde, mas consultou. Antes tarde do que nunca. Então, o que eu aprendo com isso? Que sempre é tempo de buscar o Senhor, mesmo que você ache que está tarde. Ah, não, mas eu já estou aqui no deserto, está faltando água. Mas consulte ao Senhor. Busca o Senhor, porque o profeta ali, meu irmão, ele simboliza o quê? A boca de Deus, a palavra de Deus. Vamos consultar a palavra de Deus. Naqueles dias não tinha Bíblia assim, não. Igual nós temos hoje. Então, quando eles tinham uma necessidade, eles vamos consultar a boca de Deus, que é o profeta. E ele pergunta, não tem aqui nenhum profeta do Senhor? Para que consultemos ao Senhor por ele. Para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram. Então aqui eu aprendo mais algo muito importante. O que Eliseu estava fazendo ali no meio do deserto? Porque quando Deus quer falar com o seu povo, meu, você não precisa correr atrás de profeta. O profeta vai até você. Eliseu estava no meio ali, 7 dias andando no meio do deserto. Como assim? É porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Então, quando Deus quer levantar alguém para falar algo para mim, eu não preciso correr atrás de um profeta. O profeta vai até você. Porque às vezes a gente fica querendo, correndo atrás do outro. Deus podia revelar isso para mim. Revelar na palavra, irmão. A maior profecia está aqui. Lógico que eu creio que Deus usa pessoas. Deus, eu acredito em profecia, mas nem toda profecia é de Deus. É muita coisa que não é de Deus. É do homem, é da carne. Porque quando a profecia é de Deus, ela se cumpre. Então, ali, no momento que eles estavam desesperados, nós vemos que o profeta estava posto. E quem buscou? Quem buscou foi o crente. Se não tivesse um crente no meio deles, eles iam fazer de acordo com aquilo que eles achavam melhor. E possivelmente iriam todos morrer. Porque o exército de Moab era muito mais poderoso que eles. Mas quando você tem uma pessoa crente que busca a palavra, olha o que Josafá disse. Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. E ali nós vemos que Deus, Ele quer manifestar
a sua graça nos momentos ruins também da nossa vida. Porque a gente acha que muitas vezes, por mais que aquele povo tivesse ido para o deserto com as suas próprias pernas, a gente acha que Deus esqueceu. Deus não esqueceu de você. Diga, Deus nunca vai esquecer Deus nunca vai esquecer de você. de você. Porque você, ele tem uma aliança com Deus. Você diga assim comigo, eu tenho uma aliança com o meu Deus. Meu Deus. Então, quando você tem uma aliança, Deus vai sempre enviar a palavra para você. Deus sempre vai levar a palavra até você. Mas você tem que estar atento à voz de Deus. Só que a gente vê aqui um grande problema, porque Eliseu não queria conversa com quem não era crente. Aí ele disse a Eliseu ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai. Quem que é o pai dele? Era Acabe, que já tinha morrido. Vai aos profetas de tua mãe. Para quem que ele está falando? Você não não acredita em Baal? Consulta Baal, então. Vai a Astarote. O que você está fazendo aqui? Porque através de você, em outras palavras, por isso que o povo está tudo aqui no deserto. É por sua causa. E ele continuou. E disse mais Eliseu, versículo 14, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de quem? De Josafá. Porque Josafá era ungido de Deus. Rei ungido de Deus. Então, irmão, Deus, ele sempre vai honrar os seus servos. Deus sempre vai honrar os seus servos. Sabe, quando o inimigo tenta desonrar você, você não pode se abaixar ou nivelar por baixo. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, as duras penas, é que muitas vezes você recebe desonra, mas você não pode dar aquilo que você não tem. Só dá honra quem tem honra. Agora só dá desonra quem tem desonra. Então por isso que eu não posso deixar me contaminar. O rei de Israel não podia oferecer nada, porque ele não tinha nada para oferecer. O que ele tinha, sabe o quê? Era praguejar, era dizer que o povo ia morrer. Mas você e eu não, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus, nós somos filhos de Deus. Então da nossa boca tem que dizer assim, ó, não, o Senhor está conosco, o Senhor peleja por nós. Eu posso ter errado no caminho, mas eu errei tentando acertar. E Deus vai à frente direitando os caminhos tortuosos. E eu vou me levantar na força do Senhor. Entende? E aí, só que Eliseu ficou tão... eu acredito que naquele momento ele ficou meio perturbado. Por causa da chacota que aquele rei de Israel fez. Porque Deus trouxe a gente aqui foi para morrer mesmo. Sabe, irmãos, por mais que muitas vezes a gente seja homem ou mulher de Deus, tem hora, meu irmão, que o inimigo tenta nos afrontar, que tira a nossa paz. Tira mesmo. Se a gente não vigiar, a gente fica... Né? E eu acredito que Eliseu era um homem de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Eliseu era um grande homem de Deus, um grande profeta. Mas olha o que o texto diz. Trazei-me então um tangedor. O que era um tangedor? Era um levita, era um tocador. E sucedeu que tangendo o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. Então, aqui eu aprendo o poder da adoração. Sabe? Tem momentos na nossa vida, irmãos, que os céus estão fechados, mas quando você começa a adorar a Deus, os céus começam a se abrir. Sabe? A adoração, né, é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Que confessam que Ele é o Deus. Então, se você está meio atribulado, se você está passando um momento lá e você muitas vezes se sente sem resposta de Deus, então o que você tem que fazer? Não é ficar praguejando, não é ficar falando assim, meu Deus, e agora, não. Sabe o que você faz? Coloca um louvor, coloca uma adoração ali naquele momento e começa a declarar, Senhor, neste momento eu não estou ouvindo nada, eu não estou sentindo nada, mas eu começo a glorificar o Senhor, eu sei que os céus vão se abrir em meu favor. Comece a verbalizar isso. Pai, eu estou aqui tribulado, eu estou aqui angustiado, tem um demoniado contra a minha vida, mas ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que partir em retirada. Você começa a declarar isso.
Sabe? Porque quando você começa a declarar essas coisas, meu irmão, não tem capeta que resista. E aí, meu irmão, a Bíblia diz: e veio sobre ele a mão do Senhor. Então, quando o céu se abre, meu irmão, pela sua adoração, a mão do Senhor vem em teu favor. O que a mão do Senhor representa? O braço forte do Deus de Israel, ou seja, aquilo que você necessita, a palavra que você precisa, né, que vem do céu, virá em seu favor, para a glória do Senhor. Vai aplainar aquilo que precisa ser aplainado na sua vida. Diga: eu recebo, em nome de Jesus, essa palavra. E aí veio então o decreto: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, eu amo esse texto, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Então, nós vimos aqui uma sequência, né? Nós temos um problema, nós temos 3 exércitos no meio de um deserto, sem água, com animais, soldados. Então era um grande problema, certo? Que somente Deus podia resolver. Então tem problema na minha vida e na sua vida que só Deus pode resolver. Mas aqui tem algumas coisas que nós podemos receber como exemplo, que é o quê? Buscar a palavra do Senhor, que foi o que eles fizeram. Eles não, Josafá fez. E a adoração, que muitas vezes o mundo espiritual está tão tribulado que às vezes a gente sente que a nossa oração não passa do teto. Eu penso que ali naquele momento foi uma grande guerra que Eliseu estava tendo. Mas através da oração de um homem de Deus ali, de um tangedor, o céu se abriu. E então veio a solução. Diga: sempre virá. Sempre virá A solução para os meus problemas, quando eu adorar. Quando eu adorar, ao Senhor. aleluia, glória a Deus. Diga aleluia, glória. Na adoração, meu irmão, vem a solução. Foi isso que aconteceu. Adoração abre portas. Gratidão abre portas. E ali, quando você adora a Deus, você reconhece a sua grandeza, então as portas se abrem. E o decreto foi o que? Cavai covas. Irmãos, para que você vai cavar cova no meio do deserto? Se não tem nuvem, se não tem chuva, se não tem nada. Tem coisas que Deus vai falar para a gente fazer, que você não vai entender nada. Mas aqui eu aprendo algo que é principal na vida de um crente. Obediência quebra maldição. Eu estou aqui hoje por obediência ao chamado de Deus para a minha vida. Todos os meus passos que eu procuro é obedecer àquele que me chamou. Por isso eu estou aqui, para poder trazer essa palavra, né? Para que você possa ser alimentado. A minha função como pastor, como sacerdote, é trazer esse alimento para você. Essa é a principal função. E o diabo fez de tudo para que eu não fizesse. Mas eu não abaixei a guarda, para a glória do Senhor. Mesmo, né, diante de tantas situações difíceis, mesmo que eu estivesse no deserto, eu continuei cavando covas. E assim também você continuou comigo, cavando covas. Porque a solução, muitas vezes, não vem do jeito que a gente quer. A solução não vem muitas vezes do jeito que a gente quer. Porque olha o que o texto diz: não vereis vento nem chuva. Às vezes a gente está esperando de um jeito, mas Deus vai mandar do jeito dele. Uma coisa é certa, ele vai mandar. Uma coisa é certa, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, e bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a solução de Deus, ela não falha. Ela vem e vai suprir a sua necessidade. Vai suprir aquilo que você necessita. Sabe, às vezes você espera que alguém te ajude. Você espera a ajuda de um vizinho, você espera a ajuda de um parente, de um familiar, mas Deus quer usar quem Ele quiser.
Você está olhando para o céu, você não vejo nenhuma nuvem. Mas você não vai ver, diz o Senhor. O texto diz aqui. Você não vai ver vento, nem chuva. Mas o vale se encherá. Isso significa que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia! E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, Senhor. Os seus inimigos cairão por terra. Os seus inimigos cairão por terra. Seus inimigos cairão por terra. Seus inimigos cairão por terra. Em nome de Jesus. E olha só, para encerrar, a Bíblia diz: e sucedeu que pela manhã, versículo 20, aqui eu termino, oferecendo-se a oferta de manjares. Sempre tem que ter um sacrifício. Sabe, porque Deus se move por fé. Quando você se move por fé, Deus, eu já expliquei isso aqui, a oferta, um sacrifício, é um memorial na terra que liga aos céus. Entende? Ali você lança um sacrifício, como o texto diz, e aí a promessa, lembra? Eu falo sempre isso aqui, por quê? Porque isso está na Bíblia, isso é princípio. Senhor, como eu vou receber a promessa? Disse Abraão em Gênesis 15, faz um sacrifício para mim. Aí aqui, o sacrifício, o que acontece? A promessa se cumpre. Às vezes sabe o que acontece? Você fez tudo direitinho, mas às vezes está faltando um sacrifício. Porque Deus se move por fé. Deus se move por fé. Tem gente que nunca vai acreditar, nunca vai experimentar. Mas eu já experimentei tanto isso, irmão. Para honra e glória de Jesus. Tudo que eu tenho e sou é fruto de fé. Entendeu? Se eu não tivesse fé, meu irmão, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse fé, nenhum de vocês estariam aqui. Para a glória de Deus, nós temos vencido barreiras e muralhas, saltado muralhas pela fé. E o texto diz: sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia. Irmão, de onde que essa água saiu? Me explica. Não sei, você não sabe, mas virá, a promessa virá. Do jeito que Deus falou, ela vai se cumprir. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. A promessa virá. Em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar neste momento. Eu sei que muitas vezes é difícil cavar covas no deserto. Feche os seus olhos. Comece a visualizar o milagre que você precisa. A cura. Sabe, aquela porta aberta que você precisa. Aquilo que você tem que colocar diante de Deus com choro, com lágrimas. Ah, Senhor. Muitas vezes você está até num deserto porque você andou com suas próprias pernas, mas a graça do Senhor nos alcança. Eliseu foi até lá porque a graça do Senhor nos alcança. Aquilo que nós não merecemos, o favor do grande rei nos alcança. Sabe, o evangelho chegou a nós pela graça que nós não merecíamos. Ele chegou, ele nos encontrou. Aleluias. E o Senhor está aqui nessa noite, como um ministro, como boca de Deus aqui nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Sabe que o deserto vai se encher de água na sua vida. Toda escassez vai cair por terra em nome de Jesus. Toda necessidade, meu irmão, o Senhor suprirá. Sabe, seja uma necessidade emocional, espiritual, financeira, sabe, emocional, seja qual for a área da sua vida que está carente ou necessitando, em nome de Jesus, que as águas do rio de Deus venham sobre a sua vida e venha solucionar os problemas. Venha, Deus, curar os enfermos, a curar as almas, meu Deus. Quantas mazelas na alma que nós temos, que nós muitas vezes nem sabemos que temos. Cura, Deus, a nossa alma. Nós precisamos, ó Deus, ser curados, ó Deus, transformados de forma plena. Nós queremos, ó Deus, como nós falamos no início, nós queremos mergulhar no rio de Deus. Sabe, Senhor, nós sabemos que nada se compara ao teu poder e à tua glória.
O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E é no nome mais poderoso, no nome de Cristo Jesus, que nós liberamos essa palavra sobre cada Amém, vida. Senhor. Glória a Deus. Diga, eu creio. Eu creio. Eu tomo posse. Eu tomo posse dessa palavra. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. E eu creio. Eu creio. Que as águas. Encherão. O meu deserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaude. Aleluia. Aleluia.